Olá, mulheres, a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou Ivani, do grupo devocional Desperta Tu que Dormes. Estou aqui para compartilhar com você mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre a primeira mulher que aparece na Bíblia, sobre Eva. A gente fala pouco sobre Eva, ou quando a gente fala apenas para ver a situação de culpa. E hoje eu quero meditar com você um pouco mais na história de Eva. Então vamos lá. Eu quero ler com você o capítulo 3 de Gênesis, o versículo 20, que diz assim: E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha só que coisa maravilhosa. Nós sabemos que Eva foi criada à imagem e semelhança de Adão, e Adão é o que? Imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou a mulher, ele falou que a mulher era para ser uma auxiliadora do homem, que ela e o homem se deixariam pai e mãe e juntos tornariam uma só carne. E a mulher, que até então não tinha nome, só a partir desse versículo que ela tem o nome de Eva, viviam no jardim, aproveitando, desfrutando de tudo que ela tinha e desfrutando no final da tarde da presença de Deus, da comunhão com Deus, porque Deus ia até o jardim para estar com eles. Porém, nós sabemos o quê? Que Eva, por ter sido enganada pelo inimigo das nossas almas, ela foi declarada culpada por ter trago o pecado ao mundo e ainda ter influenciado Adão, que tinha recebido a orientação, porque quem recebeu a orientação e passou para Eva foi quem? Adão. Deus fez todas as orientações a Adão. Por quê? Porque ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote da casa. Assim como eu e você, nós, as que são casadas, nós temos um sacerdote do nosso lar, que nós devemos pedir para ele a bênção das coisas que nós vamos fazer, ver se ele está de comum acordo com as coisas que nós estamos pensando. Os projetos, nós temos que estar em acordo com as decisões que ele vai tomar, que ele apoiar, isso é ser uma auxiliadora, e não fazermos tudo por nós mesmos. Por mais difícil que seja, que eu sei que no mundo que nós temos hoje, para nós mulheres, pensarmos que nós teremos que submeter não os nossos desejos, mas, por exemplo, o que eu for fazer, primeiro eu perguntar para o meu cônjuge, para o meu esposo, e você vice-versa, isso é algo que vai na contramão da sociedade. Por quê? Porque a sociedade prega mulheres independentes, que não dependem de ninguém, que faz tudo do jeito que elas desejam. E de acordo com os princípios bíblicos não é isso. É necessário caminharmos o quê? Em comunhão, alinhado o homem e a mulher. Então Eva sabia que não podia comer do fruto daquela árvore, mas ela foi influenciada pelo inimigo da nossa alma. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o diabo ele não chegou falando para Eva que Deus era ruim, falando mal. Não. Por quê? Porque ele fez o jogo do contrário. Ele falou o quê? Exaltou o ego de Eva. Que se caso ela comesse daquela fruta, ela também seria como Deus, abriria os olhos dela. Então, olha só, ele fez a exaltação do ego, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Às vezes, quando nós somos contrariadas, ou principalmente na nossa casa, quando o nosso esposo ou alguém, nosso pai, quem não é casado, fala algo que contraria o nosso ego, nós armamos e não aceitamos aquele confronto para que nós possamos crescer. Nós já vimos aquilo como uma afronta, como algo que quer tirar a nossa liberdade, quando na verdade a nossa liberdade está em Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para que você pense e reflita, assim como Eva foi enganada no ego, que ela foi convencida de que os olhos dela e de Adão seriam abertos, e que ela seria mais parecida com Deus, que ela conheceria o bem e o mal. Ela foi lá e comeu, e depois ainda convenceu Adão a comer também. E aí eu quero te dizer o quê?
que depois que ela fez tudo isso, que foi considerada pecadora, que perdeu a comunhão de estar com o Senhor todas as tardes ali Adão, o que aconteceu? Ela recebeu esse nome de que Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E aí você imagina o peso desta responsabilidade. Eva, ela saiu da morte porque ela estava, pecadora, estávamos o quê? Morta. Espiritualmente, tá, mulheres? Nós estamos falando. E aí ela saiu da escuridão para a luz, de um fim, que estava, vamos dizer assim, poderia ser o fim, mas não, para o início, por ser mãe espiritual de todos. Então, Eva, como a mãe de todos os seres humanos, ela entendeu a força que ela precisaria da germinação da fé no coração dela. Ela não poderia deixar se abater ali naquele momento em que ela e Adão tinham perdido a comunhão com Deus. Então, precisaria o quê? Germinar a fé. E ela tinha o quê? Teve valor, mesmo sendo pecadora. Ela recebeu essa promessa de que seria mãe de todos os seres humanos. Porque até então ela era o quê? Auxiliadora do homem. Aqui, a partir do versículo 20, ela passa a ser o quê também? A mãe de todos os seres humanos. Então, essa promessa. E aí você compreende que a vida dela tinha valor, mesmo sendo pecadora, e que a sua vida também tem valor, e que o seu valor é significativo. Claro que eu e você, assim como Eva, nós compartilhamos o quê? Uma sentença de morte física para a nossa vida. Isso é fato, por mais doloroso que seja, mas nós estamos sujeitos a isso. Mas independente daquilo, do modo de ser, da circunstância, de tudo que está ao nosso redor, nós temos vida para oferecer e transmitir para outras pessoas, eu e você. E que forma? Quando nós oferecemos ajuda para outras pessoas, nós estamos oferecendo vida. Quando nós compartilhamos sobre Jesus para outras pessoas, nós estamos compartilhando vida o quê? Espiritual para as pessoas. Quando eu e você levamos alegria, o brilho de um sorriso a outras pessoas, aos nossos filhos, ao nosso lar, nós estamos compartilhando o quê? Vida. É vida que nós estamos compartilhando. Nós transmitimos vida física. De que forma? Sendo animadas, alegres com o Senhor, para poder que os outros percebam que a nossa força não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. Isso é transmitir vida. Nós podemos transmitir vida também quando ensinamos as pessoas da nossa casa, os nossos filhos ou os nossos parentes ou outras pessoas o quê? Sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. Quando nós falamos de Jesus para elas, nós também transmitimos vida. Então, assim, mulheres, assim como Eva tinha um decreto sobre a vida dela, de um fim, porque ela se tornou pecadora e ali não tinha nenhuma outra visão, outra esperança, ela recebeu o quê? O nome de ser a mãe de todos os seres humanos. Recebeu essa promessa de gerar vidas. Então você e eu, nós também precisamos gerar vidas. E não gerar vidas do aspecto físico, mas gerar vidas espirituais, gerar vidas emocionais, termos equilíbrio naquilo que nós vivemos. Então que você decida alimentar sua vida espiritual, aprofundar suas raízes no amor de Deus continuamente. A vida de Eva veio de onde? Do Senhor. E a minha e a sua vida também vem do Senhor e do nosso Pai. O Senhor que deu força para a vida dela. E Ele também nos dá força, nos dá ânimo, nos capacita. Toda energia de vida, propósito, tudo que nós recebemos para passar para outras pessoas, ao que nós recebemos em benefício próprio, tem como fonte quem? Jesus, Deus nosso Pai. Então, que hoje você decida ser aquela que transmite vida e que gera vida.
A transmissão é o que? Nas suas ações, nos seus comportamentos, as pessoas verem o quanto você é alegre, feliz, não perde a esperança, gerar vidas através da tua vida, do teu comportamento, se esforçar para ajudar outras pessoas e o gerar vidas para aquelas que não sabem, que não conhecem, que estão desesperançosas, que você possa ser aquela que vai levar uma palavra de ânimo, de conforto ao coração de cada um. Então, nesta manhã eu te convido para que você se desligue de tudo que está ao teu redor, para que possamos orar juntas. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é o que nos concede a graça, a misericórdia diária, Pai. Obrigado porque sem Ti, Pai, nós não somos nada. Pai, assim como Eva recebeu a promessa de ser mãe de todos os seres humanos, Pai, que nós possamos ser mulheres que venham gerar vida espiritual para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Pai, coloque em nosso coração entendimento, discernimento, as palavras corretas para estarmos ministrando, para estarmos falando para aquelas pessoas que estão conosco, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja no nosso lazer, Pai. Mas que nós possamos, Pai, transmitir vida, nossa vida transbordar da Tua presença, Pai, e aqueles que estão ao nosso redor desejar também a Ti, Pai, desejar a Tua presença, porque vê Ti, vê o Senhor em nós, Pai. Pai, enche nosso coração com o desejo de aprofundarmos cada vez mais em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres, e lembre-se que a constância no relacionamento é que gera a intimidade com o Pai.